Então, você que já terminou, eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Gênesis 19. Vamos falar de uma figura hoje, de um personagem. Antes de falar dele, eu quero explicar aqui para vocês quem ele é. Hoje nós vamos falar sobre a família de Ló. Ló foi filho de Arã, que era irmão mais novo de Abrão. Então Ló, ele era sobrinho de Abraão. Ló partiu de Ur dos caldeus justamente com Abraão, com Sara. Foram para Mesopotâmia. Depois Ló seguiu com Abraão e Sara para Canaã. Depois também foram para o Egito. Mas em um determinado momento, os rebanhos de Ló e Abraão aumentaram muito, de modo em que a região em que eles estavam não comportava os dois habitantes juntos. E para não ter briga, discussões entre os empregados de Ló e Abraão, Abraão fala para Ló: olha, vamos nos separar. Escolha a terra em que você quer, para um lado ou para o outro. Você vai para um lado e o lado que você não escolher, eu irei. Ló então escolheu as planícies verdes do Jordão, em direção ao Mar Morto, perto de Sodoma. E após essa separação de Abraão, Ló partiu em direção a Sodoma. Porém, já em Sodoma, Ló constatou que o povo de Sodoma era extremamente iníquo. Era um povo que pecava, era um povo que não temia Deus, era um povo que tinha maldade. Mas Ló estava lá, na cidade de Sodoma. E aí, esse é o pano de fundo. Estamos falando de Ló e sua família. E agora vamos ler Gênesis 19, que diz assim: ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló assentado. E este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. E agora eu quero que você passe para o versículo 4, para o versículo 12, que diz assim: então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade? Faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado e chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. 15. Ao amanhecer, apertaram anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Agora eu quero que você pule para o versículo 23, que vai dizer assim: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Quero que pare aí por enquanto. A família de Ló habitava em Sodoma e Gomorra, uma cidade ruim, uma cidade onde o povo pecava, onde o povo não queria saber de Deus, onde o povo não queria viver aquilo que o Senhor tinha. Era um povo que preferia viver na iniquidade. Mas o Senhor viu que Ló, aquilo entristecia o coração de Ló, porque Ló, ele era uma pessoa que temia o Senhor, conhecia o Deus, conhecia o mesmo Deus que Abraão, seu tio, lhe ensinara. E naquele momento o Senhor manda aos anjos que cheguem até Ló e fale: olha, vocês precisam ir embora, porque vamos destruir esta cidade. E ali Ló vai até os seus genros e ele fala: olha, precisamos sair daqui. E eles acham que aquilo é besteira, que Ló estava mentindo, estava brincando. Mas pela manhã os anjos pegam e falam: olha,
precisamos que vocês saiam agora, porque senão a destruição virá e vocês serão pegos. Então aqueles anjos pegam a família de Ló e levam eles para fora do arraial. E aí eu quero ler o versículo 26, que diz assim, ó, que é de quem realmente nós iremos falar nesta noite. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Aqueles homens, eles disseram para que a família de Ló fosse e não olhasse para trás. Mas a mulher de Ló, ela chega e quando ela é tirada do arraial, ela olha para trás. E nessa noite, eu quero te dizer uma coisa. Ló precisava viver as promessas de Deus na vida dele, mas aquele lugar não era o lugar que ele poderia viver. E o Senhor dar uma ordem: saia e não olhe para trás. Nessa noite aqui, quem realmente quer viver as promessas de Deus, diga amém. Então o Senhor, Ele está te dizendo assim, ó, pare de olhar para trás. Aquela mulher, Ló, era um homem de posses, era um homem que tinha dinheiro, era um homem que tinha gado, era um homem que tinha terras. E talvez aquela mulher, ao olhar para trás, ela se lembrou de tudo que ficou lá em Sodoma. Talvez naquele momento, entendo eu, que ela olhou e ela pensou, pronto, eu não tenho mais nada. Tudo que eu tinha ficou lá, foi devastado pelo fogo, eu estou saindo sem nada. E ao olhar para trás, ela se esqueceu de todas as promessas que o Senhor poderia fazer na vida dela. Olhar para trás é não acreditar nas promessas do Senhor para a nossa vida. Olha para o seu irmão aí do lado. Fala assim, ó, para de olhar para trás. Aleluias. Quando olhamos para trás, ficamos presos às velhas coisas. E o Senhor, Ele não pode fazer nada novo. Nenhuma promessa se cumprirá enquanto você estiver apegado àquilo que é do passado, aquilo que Ele falou para você assim, meu filho, segue adiante, porque eu farei coisas novas. Mas você está apegado àquilo que está lá atrás, o que tem te segurado, o que tem impedido você de seguir em frente. O que o Senhor já mandou você largar, mas você insiste em arrastar com você. Aquela mulher, ela desobedeceu. O Senhor falou que era para sair e que tudo deveria ficar lá. E quando aquela mulher olha para trás, é uma desobediência, é uma ordem que o Senhor tinha dado. Você quer ser desobediente? Aquele que é desobediente não pode viver as promessas de Deus. A desobediência gera em nós incerteza. A desobediência gera em nós a falta de fé. Nos faz acreditar que o Senhor, Ele não pode fazer aquilo que Ele disse que ia fazer na sua vida. Quando desobedecemos, estamos falando assim, ó, eu não acredito, por isso eu preciso fazer do meu jeito. Você mandou que eu saísse, mandou que eu largasse, mandou que eu abandonasse, mas é do meu jeito. Se o Senhor quer me abençoar, é do jeito que eu quero. Ah, meu irmão, quero te dizer uma coisa, não é assim que vai acontecer. Não é do jeito que nós queremos. Aquela mulher, ela se tornou em uma estátua. Esse é o perigo de ficarmos agarrados a coisas passadas, a coisas terrenas. O que tem prendido o seu olhar? O que tem feito você voltar? Aleluias. Glória a Deus. Para viver as promessas de Deus, é necessário deixar as coisas para trás. O que o Senhor tem pedido para você deixar para trás? Queria que você pensasse aí nesse minuto. O que o Senhor tem falado com você? Olha, é tempo de largar. É tempo de deixar para trás.
Mas você ainda está dizendo assim: Senhor, eu não consigo, eu não posso. Isso vai me fazer falta. Eu só tenho isso. Não é isso que a gente fala para Deus? Eu só tenho isso. Então, se eu deixar para trás, eu não terei mais nada. E aí, quando você pensa assim, você está dizendo para Deus: você não pode me dar nada. Você não pode fazer nada por mim. O nosso Deus é o Deus de maravilhas. O nosso Deus é o que torna o impossível impossível. Aleluias. O que você precisa abandonar, deixar para trás para viver as promessas de Deus nessa noite? Aleluias. Olhar para trás diminui as suas expectativas de viver a promessa de Deus. Sabe o que é expectativa? Expectativa é o estado, é esperar algo, alguma coisa que seja viável ou provável de que aconteça. Um grande desejo de receber uma notícia ou de presenciar um acontecimento que seja benéfico ou próspero. Isso é a expectativa. Mas toda vez que você olha para trás, as suas expectativas elas diminuem, porque você continua olhando aquilo que já foi, aquilo que já era e aquilo que nunca mais vai ser. Você está criando expectativas no lugar errado. Aquela mulher olhou para trás, talvez numa tentativa de criar uma expectativa de que ela pudesse recuperar aquilo, o que ela achou que era necessário para viver. O Senhor nessa noite, Ele quer te dizer que Ele sabe o que Ele tem para a sua vida. Aleluias. Glórias a Deus. O que tem chamado a sua atenção, o que tem impedido de você olhar para frente em direção à promessa de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Olha aí para o seu lado e fala assim, ó: olhar para trás significa não crer nas promessas de Deus. Aleluias. Eu quero te dar um outro exemplo na palavra de uma família que deixou de viver as promessas de Deus porque se agarrou àquilo que o Senhor mandou deixar para trás. Aleluias. Acã, ele foi um israelita que desobedeceu a Deus no tempo de Josué. O Senhor mandou que eles fossem para a batalha e que eles acabassem com tudo, queimassem tudo. Mas Acã viu uma capa, Acã viu o tesouro, Acã viu ouro, Acã ficou com os olhos cheios com aquilo que ele viu e que Deus falou que não era para ninguém levar. O que está enchendo o teu olho? O que enche os teus olhos hoje não é a promessa do Senhor. E Acã, ele leva aquilo e ele esconde e ele acha que ninguém viu, nem o Senhor. Talvez você esteja assim: não, eu estou segurando isso, mas Deus não está vendo, ninguém está vendo. Como alguém vai saber o que eu tenho guardado do meu passado, ou o que eu tenho guardado que o Senhor mandou que eu jogasse fora, mas eu insisto em carregar? Acã escondeu. E o povo foi para uma outra batalha e perdeu. E ali Josué perguntou ao Senhor o porquê eles tinham perdido a batalha. E o Senhor falou que um daqueles do povo tinha desobedecido ao Senhor. E ali Josué, ele começou a orar e a sorte caiu sobre Acã. E finalmente Acã, ele confessou o seu pecado e revelou onde estavam os objetos escondidos. Então os israelitas pegaram em Acã e todos os seus filhos e filhas foram apedrejados e mortos e queimados. Acã impediu que toda a sua família pudesse viver as promessas de Deus. Eu quero te dizer que ao olhar para trás, você está impedindo o seu lar de viver as promessas de Deus, a não se libertar daquilo que o Senhor já mandou você largar. Você está impedindo de Deus conseguir chegar com as suas promessas em sua vida. Ele pode fazer? Pode, mas você precisa tomar uma atitude nessa noite, a atitude de deixar para trás, de viver as promessas de Deus, de viver aquilo que Ele tem para a sua vida nesta noite. A desobediência de olhar para trás não é para aqueles que desejam viver verdadeiramente as promessas de Deus. Nessa noite você quer viver aquilo que Deus tem para você? Glórias a Deus. Pare de olhar para trás. Pare
há dentro de você coisas que o Senhor já limpou e você pegou de volta. E você falou: não, eu preciso disso para continuar. E o Senhor, Ele foi lá, Ele já tirou da sua mão, Ele já jogou fora, mas você insistiu em voltar e em segurar aquilo e falar: Senhor, não, eu ainda preciso disso. Você não precisa. Nessa noite o Senhor está mandando te dizer que você não precisa continuar carregando isso, que você não precisa continuar olhando para trás, que você não precisa continuar deixando de viver as promessas dele para a sua vida. Amém?